Começar aqui, né? Honrar o horário com o pessoal. Pessoal, vocês não sabem como eu estou feliz e honrado aí com a presença de vocês. Né? Esse projeto aqui dessa pós-graduação realmente é um marco aqui na minha carreira. Né? É um momento muito especial. Fico muito feliz de estar aqui ao lado de alguns grandes amigos, alguns colegas, alguns que eu não conheço, mas eu espero que ao longo desse ano, dessa jornada aqui, a gente consiga conversar, se conhecer, trocar ideias, né? Contribuir para o crescimento profissional de todo mundo que está aqui participando. Né? E aí, gente? Deixa eu me tirar aqui do meio. Só que eu estou aprendendo aqui nesse negocinho também. Opa. Tirar um pouquinho aqui. Então, a nossa agenda de hoje, gente, eu vou falar um pouquinho, né, dessa história. Por que eu estou aqui hoje? Por que a gente resolveu criar essa pós-graduação em Medicina Sexual dos Homens? Né? Vamos falar um pouquinho sobre as regras e os princípios aqui do nosso trabalho. Falar um pouquinho do objetivo, da metodologia. Né? Então hoje é um dia bem light, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Já teve alguns colegas mandando mensagem: pô, cara, não vou conseguir ir, vou perder e tal. Entrando naquele clima já de pós-graduação, de estudo. Mas hoje é um momento mais, queria social, de onboard, para vocês irem se adaptando aqui à nossa metodologia online, a gente estreitando os laços. Vou apresentar também aqui os professores e os parceiros aqui do nosso programa, um pouquinho do cronograma. Alguém quer falar aí? Pode falar. Se quiser falar aí, meu irmão, puxa o áudio aí e fala, tá? Estamos aqui, hoje é um dia bem tranquilo. E também vou falar no final, né? O cronograma, avaliação, os requisitos aí do MEC, para a gente poder falar, tá? E aí, pessoal, queria começar falando um pouquinho aqui, né? Mais uma vez, da história, né? Da minha história. Muitos me conhecem, outros mas é falar por que eu resolvi aqui criar esse programa, né? Mais uma vez, meter minha cara a tapa, vim aqui, né? A grande verdade é que não é só uma mentoria, né? Eu pensei, pô, tem tanta gente fazendo mentoria, não é apenas para trazer um programa, um curso a mais. Eu já tenho, né, vários programas de treinamento, muitos aqui já foram meus alunos no Doppler, já, né, participaram comigo de outras atividades educacionais e realmente eu quero que esse programa seja muito diferenciado. E minha trajetória, pessoal, né, o ser improvável, sou rondoniense, eu sou um cearense nascido em Rondônia, na verdade, e fui acabar fazendo a minha formação lá na USP, em São Paulo. Terminei a urologia em 2015, né, tem 10 anos aí de formato na urologia. Passei lá com o professor Miguel, anos dourados, que realmente foi um grande mentor para mim. Fiz meu doutorado, né, quando eu terminei a urologia, eu já estava com um projeto de doutorado ali engatado e consegui terminar bastante rápido. Né? Durante a própria residência, eu consegui tocar parte desse doutorado de forma que eu consegui encadear uma série de situações. Mas, pessoal, aí queria falar para vocês um pouco de como que a medicina sexual entrou na minha vida. Né? E aí eu devo muito a esse homem aqui que, não sei se vocês conhecem, né, que é o Dr. John Murrow, que foi realmente o cara que me fez, né? Eu sou eternamente grato a ele. Na verdade, pessoal, a medicina sexual hoje ela é um fenômeno, né? Mas eu conheci ele em 2013, né? Eu estava no R4, né? No quarto ano da residência, né? No R2 de urologia. Existia um estágio que lá na USP os residentes ganhavam um estágio para ir para os Estados Unidos e nessa época os residentes eles geralmente iam para ver robótica ou iam para Harvard acompanhar uropediatria, que a escola de uropediatria lá era muito forte. Só que foi quase um chamado, né? Quando eu entrei na urologia, o meu segundo estágio foi a medicina sexual. E essa brincadeira não cola aqui meio a urologistas, né? Mas parece que eu levava jeito aí com o negócio de piroca. E realmente eu gostei muito, fiquei muito entusiasmado e eu sentia que, pô, cara, eu não queria fazer, assim, até gostava de robótica, gostava de laparoscopia, de cirurgia, mas é porque realmente eu comecei a estudar medicina sexual logo no começo. E por sorte eu enviei um e-mail aí pro John Murrow num domingo, estava passando visita lá na enfermaria, mandei um e-mail emocional, perguntando se era possível fazer o estágio lá. E ele respondeu, eu mandei um e-mail, cara, depois de, sei lá, 5 minutos já veio a resposta. Claro, será um prazer te receber e tal, e já mandou o contato da secretária dele, né? E aí eu conheci ele em 2013, fui, voltei,
né? Até quebrei um pouco a expectativa lá, que todo mundo ia, né, ou para Los Angeles ou para Boston, acabei indo para Nova York. E nessa hora eu me senti tocado e ele me falou, cara, eu perguntei, doutor Murro, você acha que vale a pena fazer um fellow? Ele, cara, com certeza. O Brasil, ele é um grande mercado, ele tem grandes nomes, ele é né, um país muito respeitado, só que faz tempo que não tem uma leva de grandes especialistas. Se você entrar lá, você realmente tem, né, se você gostar dessa área, é claro, você vai ter um grande futuro. Quando eu voltei para o Brasil, gente, eu resolvi, né, anunciei que eu ia fazer medicina sexual lá atrás, né? Cara, vários professores meus ficaram decepcionados. Caramba, cara, você é um cara tão bom, você vai mexer nessa área aí de picareta. Pô, você não sabe não fazer uma prótese e colocar, prescrever sildenafil azulzinho? Né? Então, assim, realmente foi uma época que isso aí era uma coisa que não era tão esperado, não era a escolha mais acertada a se fazer, né? Só que eu certamente acreditei no meu instinto e fui, né? E não passa um dia que eu não agradeça a Deus por ter feito essa escolha, por ter conhecido esse homem. E apesar de ter, né, uma ampla formação que eu aprendi a fazer pesquisa, aprendi a minha parte básica aí da urologia lá, eu diria que hoje, pessoal, 90% do que eu faço é o que eu aprendi no Fellow. É aquela lei de Pareto, né? 80% do seu resultado pelos 20% no último ano ali que eu aprendi com ele. E obviamente eu já estou aqui, eu já voltei, faz 8 anos que eu voltei, eu adaptei um pouco ali o estilo americano, o estilo Murro, que ele é um cara realmente muito. Ele é um trator, não sei se vocês conhecem ele. Ele é um trator, ele é muito sério, muito duro, mas ele é um cara excepcional, que pegou na minha mão, né? E realmente eu espero poder ajudar vocês ali, pelo menos parecido da forma que ele me ajudou. E a verdade, pessoal, é que, beleza, eu tava, né, tinha feito uma formação excelente, né, dos melhores centros e voltei para o Brasil. Comecei a me desenvolver na carreira acadêmica, nas sociedades, no mundo acadêmico também, muitas publicações, muitos estudos. Mas a verdade, gente, é que o mundo mudou absurdamente, né? Então, antigamente bastava você ser bom, bastava você, né, fazer o bem, pensar no paciente, que as coisas, né, mais cedo ou mais tarde, o seu sucesso e reconhecimento ele ia acontecer. Só que também outra grande mudança que teve, pessoal, nesses últimos 10 anos, além do crescimento da medicina sexual, foi o crescimento aí do mundo digital, né, das redes sociais, agora está entrando a IA, que vai ainda fazer uma mudança ainda mais disruptiva. Então, mas a verdade é que lá atrás, né, eu já sentia, né, que muitos colegas, né, e até mesmo assim a própria sociedade, né, eles têm um apelo muito grande às redes sociais, o pessoal vive nas redes sociais, consome e respeitam, né? Eles estão muito mais interessados em saber o número de seguidores que você tem do que efetivamente os seus diplomas, toda a sua formação em capacitação técnica, né? E para quem é mais próximo, sabe que como eu era crítico a isso, né? Então até eu tive que morder a minha língua. O pessoal falava, né, que eu criticava alguns colegas que estavam aparecendo, assim também como eu fui criticado, né? Às vezes por a gente não entender. E a grande verdade é que depois de muito refletir, pessoal, eu percebi que eu tinha até uma certa inveja, né? Que, porra, cara, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, seguia o script, a cartilha, fiz os steps, estudei, fiz doutorado, fiz USP. E ainda assim, pessoas que às vezes nem eram médicos, às vezes nem eram urologistas, alguns colegas, enfim, que tinham um grande reconhecimento. E eu percebi, porra, que a minha crítica era às vezes um sinal de inveja, né, de incapacidade. E às vezes hoje eu percebo, né, quando você tem alguma inveja na vida, às vezes é um desejo oculto, né? E na verdade é porque eu não tinha essa capacidade, não tinha essa formação, não tinha o treinamento necessário para meter as caras e ir em frente, né? E já adianto, pessoal, que talvez aqui alguns não conheçam esse meu posicionamento digital aí como médico dos homens, mas a gente começou ali no começo de agosto de 2023, agora fez 2 anos. E de lá para cá, muita coisa mudou, né? Eu realmente entendo, né, que, de certa forma, o futuro da medicina, pessoal, o futuro da medicina sexual, ele não tem como crescer desvinculado disso aí, né? Do mesmo jeito lá atrás que eu tive a sorte e a felicidade de certa forma, prever um certo movimento, né, de ter escolhido, né, ter comprado a ação certa. Eu comprei como se fosse um Bitcoin lá atrás, barato, e hoje ele cresceu e eu estou bem posicionado. Eu também acho que ainda está barato para quem
quiser entrar nessa área de uma forma digna, de uma forma ética, bem posicionado, e também para crescer nesse mundo, pessoal. Esse mundo aí é o futuro. E eu vou falar mais para vocês, né, como que a gente espera também trazer todo esse conhecimento do marketing, que queira que não, a gente tem que estudar, tem que aprender, tem que se dedicar a isso aí, porque o futuro realmente vai passar por essa questão. Mas saibam, gente, eu também sofri muitas críticas, tá? Então, ligaram para minha mulher, na época que eu comecei a fazer os primeiros vídeos aí nossos que bombaram, perguntando se eu tinha ficado doido, se eu era bipolar. Muitos amigos vieram me dizer de colegas que estavam criticando, né? Mas de certa forma eu segui em frente, aprendi, né? Imagino também que muitos das minhas postagens estava aprendendo, desenvolvendo uma comunicação, uma estratégia. Eu acho que eu evoluí, melhorei muito, já vi meus vídeos, né? Mas certamente você não pode se inibir, você tem, gente, não tem saída, né? E eu tô aqui porque eu acho que hoje não basta mais você saber a parte técnica, não basta mais. Você tem que ter junto a isso um grande posicionamento digital, uma mensagem clara, um propósito claro dentro das regras do marketing. Né? E eu realmente espero que a gente traga isso para vocês. A gente até pensou no começo, gente, talvez num formato, né? Eu percebo que aqui tem, né, vários colegas de origens diferentes, muitos que já são colegas bem estabelecidos, né? Eu até fiquei honrado aí com a presença de muitos que são meus amigos. Até meus amigos até achei, pô, cara, você tá fazendo isso aí só para não ver se não tinha nenhum aluno, né? Para ver se não zerava a turma, mas eles, não, cara, eu quero realmente aprender, eu quero realmente fazer. E eu vejo que muitos estão buscando ali um melhor posicionamento. Muitos talvez queiram só a parte do conhecimento tradicional, conhecimento técnico, que também vai ter muito, vai ter os dois, é o principal. Eu não quero, o que eu quero, pessoal, é ajudar a criar um caminho para que os bons médicos possam dominar a internet. Tá? Então, por que essa pós-graduação em MESH? Porque eu acho que é um caminho dos médicos. Eu vou dizer para vocês que 99,9% da nossa turma são urologistas. Tem um colega que ele é ginecologista, mas ele é sexólogo, que tem RQE em sexologia, e ele também já tem experiência, né, com casais, fez meu curso de Doppler, faz preenchimento peniano, né, mas eu acho que os médicos bem informados e mega especialistas é que vai ter que dominar esse, esse mercado, essa fala. Né? É claro que a gente vai falar também e ajudar também na parte de construção, do entendimento das doenças psíquicas, do apoio psicológico aos pacientes que eles realmente têm que precisar, mas é nós médicos, gente, que temos que, de certa forma, expandir e trazer e cuidar, né? E vestir a camisa e ir atrás do paciente para que ele se sinta realmente cuidado e ele escute, né? Tenha acalento nas nossas palavras, nas nossas condutas. É claro que a medicina sexual, por natureza, ela é expansiva, né? Ela é inclusiva, mas é claro que você não consegue cuidar do sujeito como um todo. Tem a parceira, tem a doenças psiquiátricas, psicológicas, tá? Mas isso aqui, esse termo, inclusive, medicina sexual dos homens, foi exatamente, né? Isso tem uma mensagem muito forte por trás, que é pra gente assumir essa posição. Tá? E aí eu queria começar, gente, com alguns princípios, tá? Que eu queria compartilhar com vocês. São princípios meus, da nossa equipe aqui, para deixar bem claro desde o primeiro dia. Deixa eu ver se assim parece legal também. Então vamos lá. Então, gente, primeiro princípio é que ninguém é dono da verdade, tá, gente? Eu aqui, né? Tem muitos colegas que são mais experientes que eu, inclusive. Talvez tenham mais conhecimentos em algumas das áreas. E eu certamente não sou dono da verdade. Sobretudo em sexualidade, existe uma pluralidade de visões. Cada paciente tem um objetivo diferente ao entrar no seu consultório. Né? Portanto, nós médicos somos apenas facilitadores, ajudar os pacientes, e eu estou querendo ajudar vocês a encontrarem o caminho de vocês nesse sentido. Então, não se sintam inibidos em nenhum momento de pensar um pouco diferente, de discordar. Eu sempre me pauto ali pelas melhores evidências científicas, mas eu sei que no frigir dos ovos nem tudo é tanto preto no branco, né? E várias possibilidades são possíveis, né? E eventualmente eu posso não saber alguma coisa, posso ficar devendo a vocês, me comprometer em estudar e trazer depois pra gente seguir em frente, né? Segundo, pessoal, segundo grande princípio, tá? Queria trazer para vocês que nós estamos em um ambiente seguro, né? Isso é muito importante para que vocês se sintam livres para falar, né? Para mencionar. Hoje é um problema que eu falo que é a medicina de auditório, né? Então você vai num congresso
Então todo mundo fala o que é politicamente correto, o que dizem os guidelines, só que a gente sabe que na prática o sujeito muitas vezes faz bem diferente daquilo que é falado porque ele está num ambiente que ele não pode se expressar. Tá? Então tudo, vocês vão ver já o item 3, né, que nada se perde, tudo fica gravado, mas isso é gravado aqui do lado bom, tá, gente? Para vocês poderem ver e rever, para quem eventualmente não puder assistir o conteúdo ao vivo, que depois tenha à disposição para poder aprender e revisar, tá? Mas não se prendam a isso. Eu vou ser eu mesmo, vou falar o que eu faço. Podem discordar, pode, né? Nem sempre ser o mais politicamente correto, mas eu quero que vocês se sintam livres aí para questionar e falar o que realmente vocês fazem. Eu vou falar realmente o que eu faço, o que eu acho, o que eu acredito. Nem sempre é o mais certo, é o melhor, mas às vezes o que você está defendendo, algum ponto de vista, ou algum caminho, né? Não precisa nem falar do respeito, tá, gente? Então, o respeito aqui, eu conheço todo mundo que, né, que tá aqui, tem, né, foi de certa forma avaliado, né? A gente realmente ficou muito surpreso com o interesse absurdo de homens que. De homens não, né? Acho que são todos homens, né, David? Eu acho que o David tá ali vindo. São todos homens, sim. A gente tinha 50 homens, tem algumas professoras que são mulheres, então a gente pode ficar livre para fazer algumas piadas, vai até ser um pouco mais leve essa primeira turma, tá, gente? Mas a gente ficou surpreso, né? Porque temos 50 alunos matriculados, né? Tem uma fora os que realmente não foram selecionados, tiveram alguns, acreditem, e já estamos aí com uma fila de espera de 20 para a turma 2 que vai começar em fevereiro. Então, tudo isso para dizer que aqui a gente vai poder falar, vai poder se expressar, vai poder tirar as dúvidas, mas sempre lembrando ao respeito, claro, a opinião divergente, né? Eu peço que, né, também imagino que a gente não vai chegar a essas vias de fato de debates mais acalorados, pode ser que aconteça, mas você pode discordar, mas não pode faltar com respeito, tá? E também peço também respeito e carinho aí com os nossos professores, com nossos mentores, com o pessoal da nossa equipe, né? Todo mundo está aqui para contribuir. Então, outra coisa muito importante, gente, esse é um tema que, né, um pilar, eu acho que aqui do meu pensamento, que é a questão da abundância e colaboração, gente. Então, cara, a medicina sexual dos homens, ela é praticamente infinita, tem uma demanda infinita. Então, não se preocupe, tem muito mais paciente do que você, qualquer um de nós aqui é capaz de atender. Inclusive, isso é para ajudar a colaboração, né? Então, às vezes, vocês que estão juntos aí podem se ajudar. Quem trabalha em cidade próxima pode, às vezes, né, combinar de operar junto, de trocar estratégias, de fazer parcerias, né? Tem até um grande amigo meu também que eu gosto de usar o exemplo dele, eu vou falar que é o Pedro, que é um grande amigo, Pedro Daia, lá de Vitória. Ele fez o curso de Doppler comigo, né, fez o fellow dele lá na USP, lá em São Paulo. E aí, quando ele voltou, tinha outro cara lá, que era o Thales, também não sei se vocês conhecem. Que é um cara muito bom, e aí eles ficaram naquela, vamos concorrer, cada um no seu lado. Daí, um tempo, eles pensaram, porra, cara, somos só nós dois aqui, por que a gente não se junta? E aí, eles acabaram fazendo uma parceria, uma sociedade, os dois grandes tornaram o trabalho deles ainda maior, ainda melhor, né? Então, gente, entendam isso, tá? Tô aqui, esse pensamento também é o que me rege, né? Alguém pode pensar, porra, cara, você, né? Eu poderia pensar, porra, você aqui, o 01 de forma alguma, gente. Eu tô inteiramente comprometido a gente trazer para vocês tudo que eu sei, né? A gente passa, né, de uma certa forma, sem nenhuma pretensão. Se tiver alguém aqui que me supere, excelente, ou nas redes sociais, ou na parte técnica, eu vou ficar realmente muito feliz. Porque eu acho que o mundo ele é muito grande, o número de pacientes, o número de oportunidades aqui não é muito mais do que a gente consegue dar conta, né? E também, gente, aqui trabalhar direto ao ponto, né? Limitar as enrolações, todo mundo aqui é adulto, tem coisas a fazer, tem obrigações a cumprir, boletos a pagar, então a gente vai, né? Até combinei com os professores, aulas diretas ao ponto, mais curtas, discutir o que for possível, depois fica gravado, a gente vê e vai, né? Vamos trabalhando junto a partir daí. Gente, o objetivo principal aqui da pós-graduação, né, o nosso objetivo essencial, é ajudar os colegas médicos que são especialistas a se tornarem as verdadeiras referências em medicina sexual dos homens. Tem alguns colegas que estão numa fase mais inicial, que estão ali na residência, estão terminando, começando, não tem nem consultório ainda. Então, para isso, a gente vai, às vezes, ajudar, de uma certa forma, a dar os primeiros passos.
Outros já têm, às vezes, um grande conhecimento, uma grande experiência, mas estão mais interessados em aprofundar, claro, a parte técnica, mas melhorar a parte de posicionamento digital, gente. Então, de certa forma, apesar de todo mundo, a gente ter esse princípio de querer ajudar na transformação em referências, a gente quer aqui, primeiro, conhecimento técnico, né? Eu acho que, né, tem muito essa ideia na internet de que tudo é uma questão de posicionamento, tudo é uma questão de mentalidade. Você vai lá, eu posso, eu vou lá, eu sei, eu posso, eu gero riqueza, beleza, cara. Mas eu acredito que tudo isso deve ser pautado no aprofundamento técnico. Então, quero que vocês saibam mais do que os urologistas gerais. Tem que saber, não precisa saber tudo, claro, mas alguns princípios a gente vai falar aqui com vocês, da parte da literatura que é mais clássica, um entendimento mais aprofundado das novidades que tem em medicina sexual, das fisiopatologias, das doenças, das limitações, das dificuldades, né? A gente tem que ter também um conhecimento mais. Só a garganta, só o videozinho lá, o Rios na rede social, ele não faz verão, não. E aqui eu estou trazendo para vocês, gente, deixa eu botar aqui, acho que dá para ver bem, né? Então, deixa eu botar só o conteúdo aqui para... Então, a gente tem esses dois pilares, dois grandes pilares da nossa pós, que é o aprimoramento técnico, onde a gente vai ter essas metodologias, vão ter aulas gravadas, a gente vai ter as sessões CBL, né, que vão ser os nossos encontros ao vivo, que CBL é Case Based Learning, né? Então a gente vai discutir casos, esses casos, a gente vai passar para vocês toda o processo de como que eles vão fazer. A gente tem os Mesh Papers, gente, vão ser encontros mensais, também ao vivo, mas é claro, fica gravado, de alguns artigos para a gente discutir, tá? Então já adianto que os primeiros 6 meses vão ser artigos do International Consultation Sexual Medicine, que é os guidelines da Sociedade Internacional de Medicina Sexual, né, que rege a medicina sexual aí no mundo, que é uma sociedade que eu, inclusive, trabalho hoje tenho um cargo hoje na diretoria, e eu quero ajudar vocês também a se engajar, muitas vezes, se envolver mais nos trabalhos em sociedade também, para quem quiser, né? Adianto que a gente vai ter um ambulatório online, que vai ser atendimentos ao vivo, né, com pacientes reais. E aí, gente, vocês podem perguntar, pô, mas que pacientes vão ser esses, né, gente? Então, vão ser pacientes reais que são alunos lá do meu desafio, do meu treinamento online. A gente tem mais de 2.000 homens atualmente, né, com esse número sempre aumentando. E lá a gente vai captar, né, homens reais com queixas reais para a gente atender, né? Como também tem esse número muito grande de alunos, né, alunos que eu digo de colegas que estão aí na pós-graduação, a gente está definindo qual vai ser o melhor formato ainda. Talvez a gente tenha que dividir a turma em mais dias do que a gente tinha previsto para ficar o atendimento mais fluido, para todo mundo poder interagir um pouco mais, né? Então a gente vai... Já adianto que a parte dos atendimentos em ambulatório vai ser a partir da segunda etapa, que vai ser a partir do começo do ano que vem, a partir de janeiro. E o posicionamento digital, vocês vão ter, né? Vocês já todos aqui, acredito, já conheceram o David, né? Que é meu sócio, vou já falar um pouquinho mais dele. Mas vamos ter também aulas gravadas, um curso falando sobre as principais redes sociais, principais estratégias, princípios do marketing. E também vocês vão ter sessões individuais com ele, né? Vai ter, né? Já vou adiantando que vocês vão ter, gente. Primeiramente, todo mundo aqui já está agendado com uma sessão estratégica individual comigo. Então, como eu falei, a gente tem uma turma grande, a gente sabe que tem colegas em momentos diferentes da carreira. Então, nesse primeiro momento, eu vou sentar com cada um de vocês para a gente traçar aqui um plano. Quais são os seus objetivos, qual é o seu ponto, o que é que eu posso fazer para a gente ajustar após para ficar ainda melhor para o seu momento atual, né? Então já vou dizer para vocês que amanhã a Simone vai entrar em contato e vai mandar para vocês um questionário. Vocês já preencheram um questionário lá quase todos, né? Nem todos preencheram esse questionário, mas esse é um questionário diferente, tá? Eu já tenho acesso àquele outro questionário, que era um questionário de triagem de pesquisa que eu fiz, mas esse é para a gente aproveitar e discutir quais são os pontos da carreira que vocês estão querendo melhorar. Alguns pode ser só na parte técnica que já está prevista aqui pela pós-graduação, mas para muitos outros a gente pode ir além, né? Então eu digo também que essa primeira turma é uma turma especial, que a gente vai entregar tudo, né? Não só a parte do conhecimento técnico, mas como diria que é um bônus, mas acaba que é um grande pilar da pós-graduação. A depender de como isso for, talvez nas próximas turmas a gente já vai dividir, né, um produto como sendo ali a pós-graduação e o outro produto sendo como uma mentoria de marketing, né? Ver se vale a pena manter os dois juntos ou separados, mas vocês sintam-se privilegiados que vocês vão ter
direito a tudo aí. E a gente vai, então, pense com carinho as perguntas que estão lá nesse Google Forms. Eu fiz, que é exatamente para a gente trabalhar aqueles pontos ali. E vamos desenvolver, gente, ao final da sessão, um plano de ação. E esse plano de ação a gente vai ter mais outros 2 encontros ao longo de um ano para a gente ver se os objetivos definidos eles foram alcançados. Né? Falar agora um pouquinho, gente, apresentar para vocês aqui os nossos professores, colaboradores, grandes amigos, pessoas muito conhecidas aí no ramo da medicina sexual. Então, a doutora Juliana Alves, que é psiquiatra, atualmente ela é psiquiatra, assistente lá do ambulatório de andrologia lá da Escola Paulista, lá de São Paulo. É uma grande amiga, tem grande experiência com homens. Atende junto com os urologistas lá nesse ambulatório, um ambulatório didático muito bacana. Então, ela de formação ela é psiquiatra, né, pela Escola Paulista, mas também fez especialização na USP, em Miami, né, em sexualidade humana, em terapia sexual e também em terapia cognitivo-comportamental. Outra professora querida amiga, que é a Débora Brito, que é ginecologista aqui de Fortaleza. Ela é coordenadora do serviço de sexologia e preceptora da residência em ginecologia. Tem especialização em sexualidade humana lá pela USP, com a professora Carmita, e mestrado aqui na Universidade Federal do Ceará. Doutora Bárbara Lucena, minha amiga psicóloga, também uma vasta experiência em ensino. Inclusive, ela fez toda a formação lá no IPQ, né? Essa parte mais de psicologia. Ela, né, fez mestrado, doutorado lá. Fez um período sanduíche lá na Universidade do Texas, orientado pela professora Carmita. Ela, inclusive, lá no Prosex, não sei se quem conhece aqui o Prosex, ela foi responsável pela pós-graduação lá do Prosex por muitos anos. Era monitora e uma das professoras líderes lá da pós-graduação em sexualidade humana. Ela vai estar nos ajudando aqui também, tanto nas aulas gravadas como em algumas sessões ao vivo. Apresentando para vocês um grande amigo também, o Dr. Bruno Linhares, que é urologista aqui de Fortaleza. Vai ter as eleições aqui no sábado, vai ser o novo presidente da Sociedade Brasileira de Urologia aqui da secção Ceará. Tem mestrado e doutorado, né, em ciências médico-cirúrgicas, todos na área da medicina sexual. O doutorado dele, eu fui co-orientador dele. Ele fez um estudo lá, inibidores da fosfoesterase do tipo 4, no relaxamento aí do tecido erétil, tá, gente? Ele é um fera aqui, vai estar com a gente, vai estar com vocês, um grande amigo. Aqui é o Bruno Halla, né? Talvez alguns de vocês conheçam, talvez não. Ele foi o meu primeiro fellow, gente. E ele fez o programa de 22 e 23, né? Então foi urologista, fez a residência aqui, né, em Fortaleza, no UFC, fez o fellow comigo, trabalha hoje comigo, atende na sala lado ao lado comigo, e está fazendo o mestrado dele em farmacologia na Universidade Federal do Ceará. Então, um cara que tem a minha confiança aí, certamente ele preza pelos mesmos princípios, né? Aprendeu comigo para ajudar a carregar o piano junto aí para vocês. E o outro é o Thiago, que é o meu segundo, né? O Bruno Halla foi o meu primeiro fellow. O Thiago foi o meu segundo fellow, né? Que está terminando agora. Inclusive, ano que vem, né? A gente não vai abrir mais vaga de fellow. Eu vou estar 100% dedicado aqui ao nosso programa de pós-graduação. E estou contando aqui com o meu time para também ajudar aí nessa empreitada, tá? Então, ele fez cirurgia geral lá no HC de São Paulo. Fez urologia lá no Hospital Brigadeiro. Fez mestrado aqui orientado por mim na Unicristos, né? Mestrado de inovação tecnológica, mestrado profissional, um programa bem bacana. E está terminando o fellow. E agora, gente, apresentar para vocês aqui o time Hightech, que são os meus sócios, meus parceiros aqui no projeto do Médico dos Homens, né? No que eu chamo do Grupo H8 Med, né? Que é o Médico dos Homens. Agora a empresa da pós-graduação, empresa de tecnologia. O David, vocês já conheceram, né? Ele é o único cara que eu conheço, né, que teve que realizou uma proeza, né, de ser expulso do ITA e expulso da medicina lá da Federal do Cariri, né? Então acho que muitos gênios, né, não são reconhecidos em vida, mas pelo trabalho brilhante dele aqui, eu acho que ele vai conseguir esse reconhecimento em vida. Ele que montou esse time, né? Eu, quando estava naquela transição de ser um médico acadêmico, quando eu acabei caindo nas redes sociais, foi ele que, né, através de um paciente, a gente acabou se conhecendo. E hoje ele é meu sócio, meu estrategista, é meu braço direito, é o cara que me ajuda.
e que realmente faz ali a gente conseguir entregar para vocês, né? Ele é a cara do médico dos homens que não aparece. E ele vai ser um professor, gente. Ele é o coordenador da parte de marketing. Vocês também vão ter 3 sessões estratégicas com ele. Vai fazer uma avaliação, depois vão passar primeiro comigo, fazer um plano de ação, depois vocês vão começar a passar com ele também. E ele vai ajudar vocês no direcionamento da parte do marketing digital. É um grande fera. E cuidado que o homem é brabo, viu? O Zé Neto, né? Talvez vocês tenham conhecido também o Zé Neto já, que ele atualmente é o chefe de operações financeiras e gestor de tráfego aqui do nosso grupo, o Grupo H8 Médio. Ele já era um colega de turma lá do ITA, né? Ele, engenheiro aeronáutico, formado pelo ITA em 2019. Depois trabalhou na consultoria estratégica lá em São Paulo, consultoria financeira, né? E hoje ele está aqui, né? Ele faz essa parte de contratos, é o homem do dinheiro, parte financeira, e também ajuda em várias questões técnicas aqui. Vocês talvez não tenham tanto contato com ele como vão ter com o David, mas está aí, é um cara muito fera, que realmente tem um grande orgulho de fazer parte do time dele. E o Mateusão, tá? O Mateusão talvez vocês vão conhecer um pouco mais à frente. Ele é o CTO, né, do grupo H8 Med, né, que faz toda essa parte de desenvolvimento de tecnologias, né, desenvolveu o nosso aplicativo, o aplicativo dos homens, está trabalhando com novidades que vocês, enquanto alunos da pós, vão ter acesso também. Né, formado pelo ITA, e o menino é brabo, viu? Ele é ex-Amazon, né? Trabalhava na Amazon quando a gente começou. As coisas foram crescendo aqui no Médico dos Homens. E hoje em dia ele, né? Hoje em dia ele tá também 100% focado aqui no nosso projeto. Então, um cara muito muito brilhante aí que eu espero que vocês tenham contato né? Então não vão ter um contato no dia a dia, mas vão acabar cruzando com ele em algum momento. A Simoninha, né? A Simone é a nossa secretária geral da pós-graduação, suporte ao aluno. Então ela vai estar sempre enchendo o saco de vocês, né? Pedindo algum formulário, algum documento, mandando o link das aulas, mandando o link de reprises, né? Se vocês estiverem por algum motivo é, faltando alguma parte do check-up, né? Então quando a gente fizer as sessões iniciais, vai ter depois ali um follow-up e eu espero que ela que vá fazer esse follow-up com vocês, então ela vai ficar no pé de vocês, tenham paciência aí com ela, que ela é boa, viu? Ela é boa de ficar no pé de vocês, hein? Gente, então aí só para explicar, eu já falei aqui um pouco, né? Estamos indo aqui falar um pouquinho, né, da nossa dinâmica. Então, as aulas gravadas. Então, a gente já está no processo de gravação e edição dessas aulas. Elas vão ser liberadas aos poucos. Elas vão ser liberadas no cronograma para casar com as sessões de CBL. Essas sessões, por exemplo, se a gente vai ter uma sessão que vai ser discussão sobre libido, então geralmente 1, 2 semanas antes vai ter ali é, a liberação dessas aulas. Então essas aulas vão ser liberadas. Obviamente que né, vocês estão tendo vários benefícios de serem da primeira turma. Peça aqui um pouquinho de paciência, porque pode, né, a gente vai tentar seguir o máximo possível o cronograma. Mas, eventualmente, alguma aula a gente pode trocar um pouco a ordem, a depender de como estiver avançando aí todo o nosso processo, tá? Então, um pouquinho de paciência aí, mas vocês vão ter acesso aí a aulas de primeiríssima qualidade para dar o fomento técnico para vocês. A parte das sessões, a gente vai dividir em duas fases, né? A primeira fase, que vão ser os primeiros 4 meses, em que a gente vai ter esses encontros quinzenais. Né? Igual esse aqui, só que né, a gente vai começar a fazer encontros para discutir os casos, para interagir e tudo mais. Serão 4 meses. Esses encontros serão nas terças à noite e nas quintas à noite. Nesse mesmo horário aqui, 8 horas da noite. Aí se é ao vivo, se você não puder, depois fica gravado. Então essa sessão, gente, ela vai ser de discussão de caso. A gente vai mandar para vocês também o formato do Google Forms para vocês fazerem o upload desses casos. Então, a principal participação que eu quero de vocês, fora das aulas, é claro, é que vocês usem essas plataformas e façam o upload dos casos. Então a gente vai fazer um banco de casos para que a gente traga aqui para discussão. Eu vou selecionar toda semana, né, toda sessão, 3 a 5 casos para a gente discutir. É claro que se não tiverem casos bons, eu vou trazer os meus próprios casos, mas quanto mais rico, quanto mais detalhe tiver nos casos de vocês, melhor vai ser a nossa discussão e a nossa construção conjunta. Deixa eu aparecer aqui para vocês não ficarem com saudade de mim, né? Que assim, né?
Então, quanto melhores forem esses casos, mais a gente vai ter pano de manga ali para conversar e para interagir e para discutir. Eu vou trazer para vocês depois, né, o modelo de consulta que eu recomendo que a gente faça, que é o modelo que eu aprendi no Memória, que é o modelo que eu quero que a partir de hoje a gente comece a tentar seguir, tanto no consultório de vocês, como na prática, que a gente vai dar nossas práticas aqui, porque ele é um formato que ele organiza toda a anamnese, toda a história sexual, todas as perguntas que a gente vai fazer para que a gente vá, de certa forma, já aprendendo. E lembrando, gente, que aqui é educação de adultos. Tá? A gente, né, é difícil alguém vai parar tudo, só vou começar a atender quando eu estiver terminando a pós-graduação. Não, a pós-graduação já começou. Amanhã, quando vocês forem atender ali um homem com uma queixa sexual, eu quero que você já tenha uma postura diferente, mais interessado, para quem ainda não trabalha 100% nessa área, em dar uma maior atenção a princípio. Depois que te der um modelo, que vocês apliquem esse modelo no dia a dia de vocês, que depois de um tempo ele vai ficar medular e vocês vão adquirir toda a expertise necessária. E a gente vai, a partir daqui, no nosso encontro, só fazendo ali um ajuste fino, né, de alguns detalhes, fazendo uma construção conjunta. Essa vai ser a fase 1, até o final do ano, ali, começo do ano que vem. Daí a gente vai para a fase 2, pessoal. Na fase 2, os encontros de CBL vão passar a ser uma vez por mês, numa quarta-feira à noite. Só que além dessa quarta-feira à noite, a gente vai ter os encontros dos ambulatórios. Por uma questão prática, os ambulatórios a princípio vão ser nos sábados pela manhã. Então o que eu quero é que pelo menos cada um aqui vá para um ambulatório dia de sábado e um CBL, né? Vai manter essa frequência de 2 encontros mensais. Mas como eu falei, a gente vai depois talvez aumentar os dias dos ambulatórios e a depender de como rodar, talvez a gente possa ver se faz ambulatório em outro horário. Mas eu acho que como todo mundo aqui tem que trabalhar, pagar os boletos, então a gente talvez o sábado seja o dia mais indicado para isso mesmo. Tá? As mentorias, a parte de mentoria da nossa pós-graduação, ela vai ter um ritmo individual. Então a gente vai começar agora, todo mundo nas próximas 3 semanas vai ter uma sessão comigo, né? Pelo que eu recebi hoje, está todo mundo com a hora agendada. Quem não tiver essa hora ou se der algum problema, a gente depois acaba ajeitando depois, marca numa sequência. Só que depois dessa sessão a gente vai fazer um plano de ação e a partir daí as próximas sessões, vocês vão ter mais 2 comigo e mais as 3 com o David, a gente vai fazer depois que a gente chama de entregáveis condicionais. Se eu marquei com você uma estratégia, um plano, então a gente vai, né? Quando você cumprir a missão, aí você fala para a Simone, Simone, eu quero pedir aqui a minha segunda sessão estratégica. Aí você vai lá, preenche de novo lá, vai ter um outro formato de avaliação, né? Como se fosse um questionário raio-x, para que eu já chegue, né? Para eu saber que você avançou desde aquela nosso último combinado, e daí a gente vai seguindo, né? Nos outros passos. Com o David também vai ser mais ou menos dessa forma. Esse segmento, ao longo do tempo, vai depender de vocês também cumprirem o que a gente combinou, e daí vocês vão chamando aí de acordo com o ritmo de cada um. Porque, como eu disse aqui, tem pessoas, colegas em momentos muito diferentes. A avaliação, gente, eu não estou aqui para pegar no pé de ninguém, para encher o saco de ninguém, mas é um programa que tem acreditação pelo MEC, então existem alguns requisitos que eu tenho que obedecer. Então, basicamente, são as questões de presença e a questão de notas, né, de avaliação. Então, gente, sendo bem sincero, como eu disse, eu vou conversar com vocês individualmente, vou entender o que é que vocês querem para a gente poder alinhar. Então, de certa forma, vocês não são obrigados a participar dos encontros ao vivo. Então, esse 70% aqui, a gente combinou aqui internamente que a gente vai querer que vocês tenham assistido 70% de todo o conteúdo das aulas que são gravadas, dos encontros ao vivo ou em ambulatórios que vão ficar gravados. Então, se você não quiser aparecer, eu realmente não espero que você não siga esse caminho, mas se você assistir essas aulas lá na Hotmart, a gente vai aceitar 70% de presença. A gente sabe que tem muitas intercorrências, muitos compromissos, mas vocês, por favor, né, o mínimo você tem que ter, mas para fim, né, de exigência, a gente vai exigir o acúmulo, o quanto você assistiu das aulas que estão lá na plataforma. E a nota mínima
né, que estava no contrato e a nota mínima exigida lá pela Faculdade Focus, tá, gente? Só para deixar claro também essa nossa união aí com a Faculdade Focus, que é uma faculdade lá do Paraná. Eles estão muito avançados no cenário atual de universidades, como que eles têm um grande trato aí com programas que são online. Então eles já têm experiência, eles, né, ajudam a gente nesse processo. E por isso que teve até alguns colegas, acho que até que foi o Eugênio, cara, tem uma tal de Universidade Focus aqui mandando umas coisas para mim. É exatamente isso, é uma parceria que a gente tem com eles. Nosso programa ele passou pelo conselho universitário lá deles, todo o programa, o corpo docente, os objetivos educacionais, as ementes, e a gente conseguiu essa aprovação. Então, só que aí fica a nosso critério a questão das notas, então existe uma exigência de avaliação. E aí, gente, de uma maneira mais simples também, né, vai ter uma prova, tá? A prova ela vale 3 pontos. Só que eu resolvi dar um alto ponto para a participação ativa nos encontros online. Então, para cada caso que você subir, né? Lembre-se, você pode ir ao vivo, mas pode não ter mandado nenhum caso. Então você vai ganhar ali, né, a experiência, mas você não vai ganhar um ponto. Esses pontos vão ser contabilizados do que vocês subirem na nossa plataforma. Vou ver depois quantos casos vocês colocaram. Né? Nós temos 14 encontros CBL. Então, se você mandar um caso por cada CBL, meio ponto, só isso aí já dá 7 pontos. Né? Você já passa, se você mandar um caso, né, por cada encontro, você já vai ter uma nota mínima aí para passar. Cada ambulatório online, 0,5, né? Então são 6, então mais 3 pontos. Se você for para todos os ambulatórios e mandar, você já tira 10. Você pode nem fazer a prova. A prova está aí para ajudar os retardatários. Tá? E pessoal, o que eu quero mesmo, gente, é assim, eu falei, estamos aqui meio a colegas, né? Educação de adulto. Não quero que vocês, né, se preocupem. Talvez aqui tenha algum colega que esteja mais interessado na certificado para ganhar alguma progressão de carreira. Eu entendo que isso é possível. Se for isso, você me avisa que eu alivio para você, tá, gente? Mas o meu maior medo aqui, o maior receio é que vocês vão aí sair dizendo que aprenderam comigo. E eu realmente tenho ali o grande interesse que vocês tenham o maior sucesso possível. Já pensou, pô, esse cara aqui treinou com o Eduardo, esse cara aqui é um bosta, né? Então esse é o meu medo, não é nem um papel. Então eu quero que do mesmo jeito que eu carrego aqui dos meus mentores ali a obrigação de representar eles, eu quero que vocês tenham esse compromisso de fazer o que é certo, fazer a parte de vocês, que vocês consigam se destacar na área de vocês, gente. Né? O sucesso de vocês é o meu sucesso agora. Né? Então a gente realmente vai caminhar juntos né, ao longo dessa estrada. E é claro que nada vem fácil. Né? Eu botei aqui essa sugestão que eu sei que hoje todo mundo está, né, a gente, enquanto médico, a gente está completamente saturado, né, gente? A gente não tem tempo para nada. Esse WhatsApp aí que escraviza a gente, e não, né, na hora de trabalhos infindáveis. Então você vai ter que abrir espaço na sua agenda para poder encaixar toda a dinâmica da pós, gente. O que eu quero é que vocês estudem, que vocês assistam das aulas, que vocês, né, preparem os casos. Então eu recomendo pelo menos 3 horas por semana. E essas 3 horas aqui né, pode incluir um pouco do nosso encontro, que deve ser 1 hora e meia, mais umas 2 horinhas pelo menos para você estudar, para você rever o material, assistir às aulas. A gente vai ter uma comunidade, participar lá no nosso grupo, mandar opiniões, interagir com o pessoal. Então, cara, pelo menos 3 horas é o que eu recomendo aí para um bom aproveitamento. Porque a gente sabe, tá, gente? A gente vai abrir a caixa preta para vocês. Isso aí é uma caixa preta, tá com cadeado aí. Mas a partir de hoje era para ser uma animaçãozinha abrindo esse cadeado aí, não tem animação, mas eu vou abrir para você essa caixa preta. E é o que eu digo, né? A medicina, infelizmente, a gente não vai conseguir salvar ela, tá, gente? A medicina no país, ela tá numa descendente sem fim. A gente não consegue mudar o sistema, que é um sistema podre, mas a gente consegue criar um novo sistema, que é o sistema de médicos bem posicionados, que se comunicam direto com os pacientes, que não dependem dos convênios, não depende lá do sistema de saúde, a gente tem uma própria rede entre nós, e eu estou aqui disposto porque eu não quero ser, né? Talvez eu seja o médico dos homens, mas eu quero que todos vocês aqui, quem quiser, quem tiver disposto,
que corra atrás e a gente vai dar o suporte. Né? A gente não vai fazer por nada por vocês, a gente não tem como fazer, mas a gente vai mostrar o caminho. Vai mostrar o caminho para que vocês cheguem lá. E chegou a hora, pessoal, a hora dos bons médicos assumirem o controle. Sair dessa história de que, né, os picaretas, medicina sexual é de picareta. Aí quando eu entrei para medicina sexual, aí fui para a internet, agora a internet é canto de picareta. Não, gente. Os dois dão certo. Tanto a nossa área, que é uma área maravilhosa, quando você conhece bem as ferramentas, sabe usar elas, para o bem do paciente, você não precisa inventar nem enganar ninguém. Tá? Você consegue ser bem sucedido e realizado com essa, né, com o que tem de melhor na medicina. Deixa eu ver aqui, acho que esse é o último slide. Então acho que é isso aí, pessoal. Vou abrir aqui queria que vocês, né, sei que tem muito, todo mundo quiser falar, né, nós que estamos mais cedo aí, queria que vocês falassem um pouquinho, quem quiser falar, ou alguma pergunta que não ficou claro do nosso processo, se vocês estão animados. A gente vai ter, né, também não botei aqui no final, a gente vai ter a nossa festa de formatura, vai ser um evento em São Paulo, né, a gente está definindo a data e o local, vai avisar para vocês, mas realmente eu espero que até lá a gente vai ter vários contatos, vamos ter um contato muito próximo aí, e eu espero que vocês aproveitem também o convívio aí dos colegas aí para aprender, trocar experiência, trocar ideias. Vou dar um boa noite geral. Vocês estão meio tímidos aí também, né? Eu falei direto. E aí, gente, eu quero que vocês já vão falando também, porque os nossos encontros eles são baseados em discussão de casos, né? Então, vocês vão ter que falar aí. Pode. Eduardo? Ah. Opa, tudo bem? Rafael Arruda. A parte do ambulatório, todos nós vamos participar, que eu entendi que você falando que ia ser dividido, você participaria pelo menos de um CBL e um caso de ambulatório. Será, mas mais gente vai poder participar? É o mínimo? Não, o ambulatório online, gente, a nossa ideia era fazer que nem a gente fazia aqueles ambulatórios do SUS, né? Então, como é que você vai? Às vezes você vai lá, um ou dois caras atendem um paciente, aí depois vai para uma sala e tem ali uma discussão. Tá? Então, a ideia é que a gente vai fazer um atendimento, talvez, a ideia era que eu e mais três pessoas entrassem aqui numa reunião dessa do Zoom com um paciente, e aí a gente ia atendendo em três, né? E a ideia é que a gente grave isso aí, mas eu estou tentando ver uma possibilidade, que eu já fiz isso algumas vezes, da gente criar aquele sistema de webinar, né? Também se o pessoal a gente vai fazer esses testes antes, em que as pessoas fiquem vendo tudo numa sala de fundo, né? Porque imagina, sei lá, 30 pessoas numa sala com um aluno, isso é meio constrangedor. Então todo mundo vai participar. Então todo mundo vai ter pelo menos 6 encontros. E aí eu não sei como é que vai ser nesse dia, né? Claro que vai ter mais do que, né? Se a gente fizer um por mês, né? A gente vai ter que talvez fazer todos os finais de semana. Talvez tenha todo final de semana, você vai ter uma escala para que você participe e faça a entrevista, participe do atendimento. Naquele dia ali, se for 2, talvez naquele dia ali vai ter 8 ou 10 alunos que vão participar. Só que os outros, talvez a gente vai criar um espaço para que os outros possam participar e a gente, entre os casos, faça ali um debate. Então esse é o desafio, né? De criar esse novo modelo de ambulatório, que é do jeito que a gente aprende, né? Mas que dá para fazer 100% online, tenho zero dúvida. O mundo vai ser online, eu não sei vocês, cara, hoje 40% das minhas consultas elas são online. E vai muito bem, a gente consegue fazer ali essa... Né? Obviamente nós estamos com um time high-tech aí, eles vão ter que resolver isso aí para nós, nem se preocupe. Eduardo, em relação ao CBL, é João Pedro aqui de Porto Alegre. Em relação ao CBL, né? Tu falaste que a gente vai colocar os casos, aí tu vai fazer uma seleção dos casos que vão ser mais pertinentes e tal, mas também queria só entender, assim, vai ter um caso meio que index, um caso teu, né, que esse aqui vai ter que ser discutido, e aí tu vai juntar mais algum outro Não, gente, é o seguinte, isso vai ser preparado, né? Não vai ser na hora, não. Então, isso que é uma parte de um exercício, né? Quando vocês vão caçar os casos, vocês estão atendendo, vocês estão atentos, vocês vão ter que pegar esse caso bem direitinho para fazer todo um relato. Nesse processo, você já está aprendendo. Você vai colocar esse repositório de um caso lá. Quando for uma semana antes, a gente vai criar essa dinâmica ainda. Nem se preocupe, porque a primeira sessão, que é daqui a 15 dias,
né? Eu acho que o dia 23, alguma coisa de setembro. Essa primeira não vai ser de caso, gente. Vai ser de modelo de atendimento. Então, o primeiro efetivo CBL que a gente vai ter, eu acho que é na primeira semana de outubro. Se eu não me engano, também acho até que é de baixa libido. Então, antes disso aí, vocês vão ter acesso às aulas. A gente vai ter a discussão de como que eu quero que vocês façam um atendimento. E vocês vão fazendo. Aí, de antemão, eu vou selecionar os casos, né? 3 a 5 casos. Vou montar esses casos, já todo no formato educacional, e a gente vai debater casos reais que vocês atenderam, né? Mas quem vai conduzir, quem vai preparar esses casos sou eu, baseado no repositório de vocês. É claro que talvez tenha algumas dúvidas, né? Que você fala, porra, mas eu queria que você me desse uma dica naquele caso ali, né? Para isso aí, para discussão de caso, a gente vai ter a nossa comunidade também. Acho que a gente vai ter também criar uma dinâmica, né? Pode ser na mesma semana, né? Talvez que a gente discutir tudo antes vai ficar ruim, porque aí esvazia um pouco aqui o CBL. Então a gente pode combinar de no CBL a gente discute os casos de forma mais geral e didática, que muitas vezes a maior parte das dúvidas já vão terem sido sanadas, mas aí depois a gente continua lá na nossa máfia, lá na comunidade. Pô, mas esse detalhe aqui do meu caso eu queria especificamente uma avaliação. E a gente vai tocando isso por lá também. Né? Ficou claro? Beleza. Ficou claro? Então tá, beleza. Obrigado. Beleza, Eduardo. E quais são essas sessões mesh papers Sim. que está aqui no programa na sexta, 17h30, 18h30? Pois é, esse aí vai ser um encontro também para estudar, né, gente? É para a gente estudar junto, né? Então vai ter uma apresentação feita por um dos mentores, né? Eu vou estar em todos os mesh papers, mas eu combinei aqui com o pessoal da equipe que eles vão montar e apresentar o artigo. E aí a ideia é que você vá lá para aqui, que vocês leiam o artigo para a gente discutir os artigos. E aí também de uma forma opcional minha, eu botei primeiro os artigos de guidelines da Sociedade de Medicina Sexual, que eles foram publicados inclusive agora, né? É um evento, um encontro de experts, um painel que teve ano passado lá em Barcelona. E aí foram feitas essas publicações, que é como se fossem os guidelines atualizados. E a gente vai discutir, né? Que são coisas mais entender e você já começando a adquirir essa expertise dos guidelines. Depois a gente vai começar a discutir artigos digamos, mais raiz, né? Discutir a parte científica dos artigos, mas talvez só a partir do 7º em diante. Eu já até fiz a programação dos primeiros 6. Então, cara, porque é realmente sexta-feira, né? A gente pode depois rever isso aí. Eu não queria deixar, muitas coisas à noite, botar um pouquinho no final do expediente sexta-feira, né? O horário happy mesh papers, o cara dali já vai depois para um restaurante com a patroa, né? E era mais por isso, mas mais uma vez, isso aí, vejam que a gente vai ter ao final, né? Ao final do curso vai ter todos os principais, né? O resumo para vocês também, né? Você vir como base de consulta. Se você não puder assistir, cara, você, queria ver lá, depois você vai lá e vê a nossa discussão depois. Mas o que eu acho é que vocês têm que se programar, cara. É uma vez por mês, na sexta-feira, 5h30 da tarde. Uma vez por mês, exatamente. Uma vez por mês, cara. Né? É claro que se você juntar, acaba ficando muito, né? Mas tudo é, né? É 2 vezes por mês, uma vez por mês. No final, acaba que a gente vai ter uma atividadezinha quase que semanal. Né? Então, preparar para estudar ou para a gente participar das sessões. Eduardo, Luiz aqui de Sobral. Fala, Luizão. Beleza, meu irmão? Tudo bem, professor. O senhor tem alguma bibliografia para indicar ou só o material das aulas? Cara, tenho. Né? A gente também tá construindo lá um Google Drive também, que a gente vai colocar. Eu vou separar, colocar artigos, colocar vários conteúdos. Pessoal, mas já que você falou, cara, eu nem fazer esse merchan, não. Eu sugiro esse livro aqui. Que é o Tratado Brasileiro de Medicina Sexual da ABENS. Tá? Cara, ele é muito bom. Ele também está bem resumido, tá? Bem direto ao ponto. O livro que eu estudei quando eu fui fazer a prova lá da certificação do Comitê Europeu tem o Tratado Europeu, que o bicho ele tem 1.500 páginas. Ele é muito mais denso, tem muitas coisas psi também. Eu vou colocar lá no nosso Google Drive também esse livro lá para quem quiser estudar. Mas, cara, esse aqui é muito bom, né? Que você tira aqui ao longo desse ano para você ler ele todinho, dá tranquilo, né? Ao longo acompanhando ali as nossas aulas
e você lê, tá? Então eu acho que ele é, digamos, um material didático, a leitura é gostosa, é tranquila, sabe? É o que eu, digamos ali, se for para escolher um material de apoio, é esse aqui. Só que é ruim que, cara, cada vez mais, né, o conteúdo técnico ele tá mais ali minucioso, né? Então a gente vai ter que, por isso que eu falei, vamos discutir os guidelines, vamos separar alguns artigos chaves para vocês terem e conhecerem também. A gente vai dar o acesso para vocês desses artigos também lá no nosso Drive, entendeu? Ok. Ah. E aí, pessoal? Eduardo, Quem tá falando posso aí? só tirar? O Caio aqui, de Fortaleza. Aí, Caio, beleza? Tô te vendo aí, cara. Beleza. Tudo bem, tudo bem. Com relação a algum curso integrado, vai ter alguma coisa tipo dupla peniana, alguma coisa do tipo, com relação nem que seja só a parte, mas alguma coisa que favoreça só a gente fazer, alguma coisa do tipo? Pois é, cara. A gente ia ter uma turma presencial de Doppler, que ia ser em dezembro lá no INRAD, sabe? Mas já adianto para vocês que foi cancelado. Então, o próximo curso de Doppler mesmo, que vai ser presencial, né? Provavelmente vai ser em março do ano que vem, tá longe. E aí eu já estava falando com o Felipe Carneiro, né? Que o pessoal aqui da pós vai ter um acesso especial também, né? Quando chegar mais perto a gente vê. E quem tiver interessado assim, muitos aqui já fizeram o curso, né? Eu sei, mas quem tiver interessado, acho que alguém mandou uma pergunta aqui também, até tá vendo que tem o chat, né? Que era o Felipe. Então, no nosso, né, no cronograma vai ter várias coisas de Doppler, né? Na parte de disfunção erétil, da gente falar, da interpretação e tal. E eu vou falar também, estou falando com o Sadam para a gente ver uma condição especial também do nosso curso de Doppler online também, né? Por isso eu falei, quem não fez o curso de Doppler ainda estava muito na linha, muito no foco, muito na raça. Fale comigo no privado aqui que a gente vai dar um direcionamento aí para vocês, tá? E o que Perfeito, perguntou? Vai ter alguma reunião ou encontro no CBU esse ano? Cara, podemos fazer, hein? Eu tava pensando a gente, né, fazer um jantarzinho lá. Não sei também aqui, a gente vai, nas nossas conversas individuais, eu quero ver quem quer né, se envolver mais nas sociedades. Ano que vem, gente, em fevereiro, o Congresso Mundial vai ser junto com o Congresso Europeu, que vai ser em Porto. 25 a 28 de fevereiro. Alguém aqui já está interessado em ir? Ou já vai? Brunão vai? Pois é, então também estou pensando a gente faz lá no CBU, com certeza. E a gente faz também um encontro lá no... Interessado eu tô, ainda não nada certo, mas interessado. Mas vamos, cara, vamos. Comprei minha passagem semana passada, viu? Tá realmente aqui de Fortaleza, então vou. O pessoal aqui do Ceará, tem alguns colegas aqui, eu recomendo. E a gente faz uns encontros, pode fazer nesses grandes congressos aí de medicina sexual. A gente fazer uns encontros, sim. Ó, o Rafael aqui, vamos sim, vamos lá. Para vocês é um pouquinho mais fácil, metade do caminho, né? Pois é, cara. Aqui de Porto Alegre a gente é dobrado de caminho. E tava muito boa a passagem, cara. É metade do caminho e também não é só ser perto, porque às vezes, por muito tempo a gente tinha que ir, né, para São Paulo e depois pegar uma conexão, né, para Porto. Acho que talvez não tenha São Paulo Porto, a gente tem para Lisboa e para trocar. Então, pra gente aqui tá ótimo. Aqui tem Porto Alegre e Lisboa, então eu tô vendo com a patroa, vamos ver se de repente eu não vou eu e ela. Mas já tava na programação, sim. Vamos animar aí, né? Nessas sessões a gente vai discutir isso aí, eu vou estar por lá também, a gente marca alguma coisa por lá, né? Vai ser muito bom também. Deixa eu ver aqui outra pergunta aqui, do Felipe que perguntou, né? Eu respondi do curso de Doppler. Então falei, gente, o curso de Doppler é um curso irmão aqui, né? O Felipe Carneiro, né? O Sadang é um meu sócio, meu grande amigo, tá super entusiasmado aqui. Ele disse, cara, conte comigo, talvez a gente pode chamar ele em alguma dessas lives aí. Certamente no nosso Mesh Summit lá aí para participar, para dar uma aula, uma palhinha lá para nós. E tudo que tiver de parceria com o Doppler aqui, o pessoal da pós-graduação vai ser beneficiado de maneira diferenciada. Podem ficar tranquilos. Pessoal, algum comentário aí? Alguém quer falar alguma coisa? Só mais uma coisa aqui, Eduardo. Rafael de novo. Rafael, eu tô vendo. Sobre a parte... E aí, tudo bem? Sobre a parte cirúrgica, Eduardo, assim, vai ser focado em alguma coisa na parte de
Alguma, assim, parte de dica, de truque, de um direcionamento, aulas, nessa parte mesmo voltada para a cirurgia? Cara, isso muito. Eu conversei com muitos de vocês aí ao longo, né, da parte da matrícula, porque eu vejo que muitos colegas se preocupam muito com isso, né? Sendo bem sincero, nesse formato de pós-graduação, tá? A ênfase, a prática da cirurgia, ela é muito limitada, né? E por um tempo eu fiquei buscando uma maneira, cara, mas hoje eu fico muito tranquilo, cara, que a medicina sexual, cara, é uma especialidade clínica, né? E aí eu quero que vocês foquem na parte clínica, a princípio, né? Eu já participei de vários treinamentos, cara. Já fiz curso de cirurgia lá no Rio de Janeiro, Cadáver Lab, modelo de treinamento lá com Alexandre Miranda lá no Rio, os parceiros. E o que eu vejo, cara, é que poucos são, apesar de você que já tem um grande volume, você se beneficia, mas para o cara que está querendo melhorar, às vezes é ruim, porque você faz uma cirurgia, faz lá 3 próteses infláveis num dia. Aí passa 6 meses, cara, você não botou 0 prótese inflável. Aí daqui a 6 meses, quando você vai colocar, você, porra, como é que era mesmo? Você não lembra de porcaria nenhuma. Então tem que ser o contrário, cara. Você tem que inverter essa lógica. Você vai primeiro encher a base do seu funil, que é a captação de pacientes clínicos, papapá, papapá, papapá. A não ser que alguém aqui, eu sei que talvez alguns colegas já tem um grande volume cirúrgico. Beleza, mas não é a maioria, gente. Não é a maioria. Eu diria que é a minoria. Né? Se você faz um bom atendimento, se é bom na conversa do balcão, você vai conduzir seus pacientes sem super indicar nenhuma cirurgia, você vai fazer o número X de cirurgias. E aí, o que eu quero é que vocês fortaleçam mais, cara. Lote o consultório, às vezes fique só na medicina sexual, para depois você começar a encarar essas broncas maiores que elas começam a aparecer. Então a gente vai discutir, né? Vai ter o CBL da parte de cirurgia, vai ter toda uma parte teórica, vai ter os match papers também da parte de cirurgia. Então, para conduzir e eventualmente para vocês se descobrirem também, talvez nem todo mundo precisa ser mega expert nesses pau podre não, sabe? A curva de aprendizado dela é longa e requer assim uma dedicação muito grande, né? O que eu tinha pensado é, cara, vamos primeiro encher quando todo mundo tiver consultório cheio com volume cirúrgico alto, aí a gente começa a tentar resolver isso aí. Eu acho que o melhor modelo, Rafael, é o modelo, cara, de treinamento supervisionado, cara, de proctoria, né? Você que tem seus casos, você tem que ter um cara operando com você, talvez 5, 10, como é na robótica, né? 5, 10, 15 casos, e depois você vai embora, né? Os seus pacientes, seus casos, para você ir ganhando confiança. A gente pode, inclusive, aqui criar essa rotina também, né? Dos colegas operarem juntos, né? Da quem tem mais experiência, ou até, cara, que não está nada errado nisso, né? Você tem um colega que é melhor, que opera melhor, se ele não puder operar com você, você manda para ele conduz, né? A gente tem que, ao longo desse amadurecimento aqui do posicionamento de cada um, decidir, tá? E certamente a cirurgia, as tradicionais, vocês, né, talvez já tenham um conhecimento dos peronis, gente, que realmente é um grande desafio, tá? Cirurgia de peroni, ela não só porque os pacientes têm um sofrimento muito grande, né? Tecidos fibróticos, né? Complicações maiores, né? Então, isso é difícil, cara. Até mesmo no fellow, entendeu? No próprio fellow, você fazendo muito, mesmo fazendo muito, você tem uma curva grande de aprendizado, entendeu? Então, resumindo, enrolei, né? Eu falei que quero ser direto ao ponto, mas sem enrolar. Então, a gente vai ter a parte de discussão teórica das cirurgias, lá na comunidade, aparecer os casos, né? Foram aparecendo que aparece, a gente vai dar o suporte para vocês, né? Vou dar o suporte também para pré e pós-operatório, a gente vai conduzindo junto aí. Se der alguma merda aqui, eu vou fazer o que puder para ajudar vocês. Mas sinceramente, não é o foco, né? A gente não tá aqui para isso, não. E eventualmente, individualmente, eu posso tentar trabalhar alguma situação regional, né? Às vezes conectar vocês, às vezes com o sistema das empresas que tem os proctors, para a gente, né, ajudar vocês nessa. Quem tiver nessa caminhada, gente, mas não se engane, tá? A curva é grande, a curva é grande. E às vezes você tem que ter, na verdade, começar a ter um high volume, né? Você tem que ter muito paciente, que aí quando você encher, né, os pacientes clínicos, vai começar a ter uma rotina, uma frequência, né, de cirurgia, aí nessa hora aí que começa a virar uma preocupação para vocês.
E até que quando você vira referência, cara, eu não sei o que é colocar uma prótese normal mais, cara. Né? Todos os meus casos é reoperado, é troca, é peronia, é expansão. Né? As próteses simples, elas não dificilmente chegam até mim. Né? Não sei se eu desejo isso para vocês também não, viu? Eduardo, Charles Fala, Rosenbach, Charles, de tô te São vendo aqui, Paulo. tudo bem, cara? Tudo bem você? Parabéns aí. Tenho acompanhando aí tua carreira à distância e por uma das razões que eu tô aí. Mas eu quero saber quanto de medicina sexual envolve a tua prática hoje? Clínica, né? Sim. Cara, é o seguinte, isso é uma coisa também de posicionamento, né? Desde que o meu fellow, tá? É de medicina sexual e reprodutiva, né? Então, o Murro, a gente fazia a parte de oncofertilidade, mas lá a gente tinha na Cornell, né? Então, eu fiz um treinamento grande lá de microcirurgia, lá com o Philip Lee, com o Peter Schlegel e com o Mark Goldstein, né? Então, desde que eu voltei, cara, dos Estados Unidos, eu não fiz uma RTU, não tirei um cálculo, né? Não sei, mal sei pegar num ressector. Eu até sei ainda, né? A gente não esquece, né? Então, desde sempre eu foquei e falei, cara, eu vou focar nisso aqui. E só atendia a andrologia, certo? E aí, quando eu cheguei, eu comecei a minha prática dentro de uma clínica de reprodução, né? Que é que o pessoal conhece o evangelista. E lá eu tinha um fluxo de pacientes, né? Que era maior. Então, quando eu comecei, era 90% de infertilidade masculina e 10% de medicina sexual, né? Aí hoje inverteu, né? Na verdade, hoje cara, 95% medicina sexual, né? As da infertilidade, hoje eu direciono lá para os. A gente tem um grupo lá de 4 médicos que atendem. O pessoal aqui da pós-graduação trabalha lá comigo, né? Então hoje as de infertilidade, geralmente porque tem uma espera, uma demanda, acaba que eles atendem só. Eu só atendo da infertilidade os que realmente fazem questão, ou que, né, o meu sócio pede, por favor, veja esse caso aqui e tal. Mas eu diria que é 90%, 95% medicina sexual e 5% ali ainda atendo infertilidade, faço microtese, reversão de vasectomia, né, tratamentos hormonais para homens com fator masculino, né, e a gente vai ter um módulo aqui também de infertilidade masculina, mas hoje, cara, é muito focado nessa área, né? Entendi. E eu sei também, né, eu conversei, a ideia, né, pô, para você ser referência, você precisa ser um cara exclusivo, né? Eu já conversei com vários colegas que estão aqui, que falam, não, cara, mas eu gosto da urologia, né? Eu gosto de operar a próstata, eu gosto, né, da urologia geral. Beleza, eu até entendo, né? Só que tá ficando cada vez pior, né? Você ser um generalista. É claro que tem gente que, né, até como o Charles também, eu sei que você é um cara muito bem estabelecido, né? Deve ter uma clientela grande. E às vezes, pô, eu não quero fazer só medicina sexual, até porque vocês vão ter que conhecer, gente. O paciente de medicina sexual ele é um paciente difícil, né? Paciente chato, né? Tanto que mudou porque mudou, mas os urologistas criam distância desses pacientes que são muito clínicos, muito demandantes, muito ansiosos, né? E às vezes tem gente que talvez não queira tanto esse perfil, né? Então vocês vão ter que treinar a mente, né, gente? Treinar, que nem né, o pessoal da psiquiatria também, acho que ninguém quer atender doido, né? Mas eles são treinados, é o ouvido treinado, é a paciência, né? Todo o mindset, o tempo para acolher, o que você vai falar, o que você vai fazer, se você já sabe e está preparado ali, você vai fazer um atendimento melhor, né? E a satisfação de você resolver um problema desse é muito grande. Esse que é o negócio. É grande, né, cara? É grande. Com certeza, com certeza. E vocês veem, né, gente? Então, eu sei que muitos aqui são colegas já especialistas, né? Mas a gente acaba que quanto mais referência você vai ficando, né? Mais você vai fazendo triagem, né? Começa a vir os casos mais graves e mais cabeludos. Tem gente que não, até por causa das redes sociais, tem muitas pessoas que vêm ali que quer, né, quer conversar, quer interagir, mas a gente acaba se tornando ali a última linha, né, cara? Então os pacientes que me procuram já passaram em 2, 3 urologistas, né? E aí quando o cara começa a falar, você sabe por que os colegas não conseguem resolver, né? Porque não tem ali um atendimento estruturado para acolher, para orientar, para conduzir, né, de todo desse processo, né? E alguns são bem desafiadores, né? Para todo mundo, para mim também, né?
Mas é um caminho, né, gente? E é uma coisa que tá só aumentando, né? O adoecimento geral, né? Esses caras aí jovens, tudo tomando Tadala, né, cara? No 2024 foram vendidas 60 milhões de caixas de Tadalafila, né? Se a gente considerar que são 120 milhões, são 240 milhões de habitantes, 120, meio a meio, né, homem e mulher, 120 milhões de homens. Então é uma caixa para cada 2 homens no Brasil. Os caras hoje tudo, inclusive, tudo bem que é um medicamento maravilhoso, né? A gente sabe, a Tadala, né? Mas os caras jovens, eles estão, né, mudou a dinâmica, né? Mudou a expectativa, né, como diz, a pista tá salgada, aí o pessoal já vai, e aí esses caras estão, cara, as disfunções sexuais vão só aumentar. Não tenho nem dúvida. A gente tá, eu falei, a gente tá vivendo essa era, né, que é da Medsex e a era digital. Essa nova tendência, e a gente tem que estar bem para dar esse atendimento aí de qualidade para essa turma, né? Com certeza. Queria chamar o Carlos Wilson aí para dar uma palavra aí, nosso colega, que eu falei, né, que são 49 urologistas, tem um, que é um ginecologista mais urologista aí do que... Fala alguma coisa aí, cara. Seja bem-vindo aí, viu? Um prazer te ter aqui. Eu sou o único, Mas ele é dos nossos, viu, cara? eu sou 1%, né? Na hora, Ele é minha esposa 1% chegou aqui, vagabundo, né? minha Vagabundo esposa não, chegou né? aqui agora, eu falei, ó, são 99 urologistas e um ginecologista. Na realidade, eu trabalho com sexualidade há um tempo, e depois da pandemia eu comecei com uma procura muito grande de homens. Aí eu já tinha essa formação em pós em sexualidade e tudo, comecei a estudar alguma coisa, e eu trabalho com ultrassom, veio o doplo peniano depois, veio o preenchimento peniano, que eu já fazia preenchimento de vulva. Eu sei escutar bem, né? Que eu escuto mulheres, então eu escuto bem os homens também, né? E assim, eu fiquei feliz quando você falou da parte cirúrgica aí, que eu estava preocupado, né? Urologia, eu não faço nada de cirurgia. Sim. E a parte clínica, realmente eu acho que a medicina dos homens é clínico. Porque a gente consegue resolver quase com tudo só com conversa e pouquíssimos exames, pouquíssimas coisas. O Doppler ajuda muito aí na disfunção erétil aí, eu acho que ajuda muito. E eu tenho recebido muitos pacientes de urologistas, até brinco, gente, esses urologistas aqui da minha região só querem tirar cálculo e fazer próstata. E assim, eles estão perdendo um filão que seria essa medicina sexual, porque eles não têm paciência para escutar. Mas paciência para escutar, eles não têm. Então, fiquei feliz aí de ser convidado por você para fazer o curso. Fiquei meio assim, ginecologista, fazendo um curso com um monte de urologista, mas tranquilo. Todos os cursos que eu vou realmente de sexualidade masculina é mais uro. Eu fico mais tranquilo, eu falo que eu sou sexólogo, então eu não sou ginecologista, sou sexólogo. Sim. Né? E assim, tô bem tranquilo, eu acho que vai dar. Tô bem feliz aí com a escolha. Que bom, cara. Seja bem-vindo e tamo junto aí. É o Micharia, né? É o É a Micharia. mixaria. É o Micharia. A história do mixaria depois eu conto pro pessoal. Pois é. Não conta aí, cara. Aproveita esse momento aí. Mixaria é o seguinte, eu peguei uma agência, eu tinha muita dificuldade em falar no Instagram e tudo, assim, fui treinando, acabei que hoje já até consigo um pouco mais, né? E tem um blog aqui na minha cidade, e que eles gostam de falar mal de médico, do hospital e tudo mais. Aí teve um dia, eu estou em Minas Gerais, muito próximo ao Espírito Santo, Guarapari. Postaram lá uma foto lá de um cara, todo fortão, com a sunga. E colocaram lá que ele tinha vindo de Guarapari e estava muito triste, porque ele estava com mixaria. Ele tinha. Aí alguém da cidade, colocou assim, manda procurar o Dr. Carlos do Wilson. Falei, então é a hora aí. Aí eu estava gravando com um rapaz aqui da agência, ele veio gravar aqui em casa, eu mostrei para ele, falei, vamos fazer um negócio. Eu mandei comprar mesmo porteiro, falei, porteiro, vai lá no mercado, compra uma banana pequena e uma banana grande. Aí a gente peguei a camisa do Brasil, um boné da Adidas, fizemos um vídeo com a mixaria, como se eu tivesse vindo de Guarapari, toda aquela conversinha ali simplesmente o vídeo. Aí ele me mandou na segunda, gravei isso no sábado, na segunda, falando que eu já vindo de Guarapari realmente, tava mixaria, mostrei uma banana, aí daí à frente, aí o médico, eu fazia o médico e fazia o mixaria.
O médico falou, não, a gente consegue, tal, tal. Aí ele pegou a banana, então eu vou transformar no mixaria, vai sair pro pacotão. Tá. Aí na segunda-feira ele mandou o vídeo editado. Eu fiquei meio assim, gente, será que eu coloco isso aí? Os pacientes vão ficar meio chateados comigo, que eu tô abusando deles, né? Aí eu mandei para um amigo, mandei para outro, ele falou, não, tá bom. Aí um falou assim, não, deixa eu mandar pra minha esposa, que ela é advogada, ela é bem séria, vamos ver o que ela acha. Aí ele mandou, não, ela falou que você pode publicar. Né? Tá, joguei na mídia, era mais ou menos 11, meio-dia. Eu sei que o vídeo assim bombou na cidade inteira, todo mundo mandando pros grupos, mixaria, deu quase 30 mil logo em uma semana. 30 mil visualizações. E hoje o Micharia ficou famoso lá no meu Instagram e agora ele transformou em pacotão. Então o pacotão agora ele tem problema de libido, nós vamos trabalhando com o personagem. Não, Olha lá, tá dando certo. não, mas esse é um exemplo também de marketing inteligente que dá certo, cara. Autêntico. Fiquei com receio na época. Será que eles vão achar que eu tô fazendo, assim, abusando da situação? Mas a gente tenta colocar uma coisa bem tranquila, tem a reclamação dele, mas aí vai eu como médico explico a situação, para poder não ficar aquela coisa muito vulgar, e a gente consegue explicar bastante coisas. Eu acho que, assim, tem que ter um pouquinho de coragem, né? E cara Não, de sempre pau. tem. Não, mas é que tá, gente. Aqui também a gente vai falar um pouco aí nas nossas sessões individuais, que a gente tem que sair da zona de conforto, né? Então, Não é fácil. assim, obviamente que você tem que ter um limite, né? Mas a gente tem que, cara, se você ficar preocupado com o que os outros vão falar, vão pensar, você vai, né? O sistema corrompe a gente, você vai se afogando. Tem que ter uma ousadia controlada ali, um pouco de coragem, né? E você vai aprendendo, né? Você vai ajustando ali, né? A parte das redes sociais. Nem todo mundo quer, né? Eu entendo também que talvez aqui alguns colegas não queiram, mas é como eu falei para você, gente, não tem saída, né? Não é mais uma questão opcional, não. Alguma coisa você tem que fazer, nem que seja lá para criticar os outros, né? Porque a pior coisa que você pode fazer é não fazer nada. Né? Porque Deixa eu fazer meu marketing. Depois vocês me sigam lá. @Dr. Carlos Wilson. já fez, ó, aprendeu. Isso aí. Pessoal, então acho que é isso, né? Então, primeiro dia, só boas-vindas, só coisa boa, né? Então a gente vai, né? Vou falando com vocês aí, todo mundo no nosso horário marcado aí nas próximas semanas. E daí, umas 2 ou 3 semanas, a gente vai ter o primeiro CBL, que vai ser o CBL da parte clínica. Como é? Dúvida sobre a Fluca. Chat. 30% desconto. Já tem aqui o arroba aqui do Dr. Carlos Wilson. O desconto com a Fluca, gente, já tá valendo. Né? Quem não, obviamente tem uma questão de relacionamento lá com eles. Todo mundo aqui tem direito a 30% de desconto nos produtos deles. O Gilberto, né, que é a referência nossa lá, já está com o nome de vocês lá. E é só falar que você, né, em todos os produtos deles, lá inclusive na parte hormonal também. O que mais? Fala que a Simone vai mandar o contato do Gilberto, para quem não tem ainda. E quem não tem, né, a Simone, que é o suporte do aluno, né, você deve conhecer, ela vai mandar aí o contato, tá? O pessoal aqui está aprendendo a fazer o marketing, vamos compartilhar. E aí, no dia 23 também a gente vai abrir lá o chat hoje é só o aperitivo, né? 22, é segundo. Dia 22/9 vai abrir lá a nossa comunidade lá também, a gente compartilha lá o pessoal, dá uma força, né? Quando o cara fizer uma postagem ali, dá uma moral pro cara também, dá uma ajuda, né? Pra ajudar a superar a vergonha, né? Pois beleza, pessoal. Sem mais aí, vamos que vamos. Grande abraço. Primeiro saímos do zero, vamos pra frente aí que vai ser um ano muito rico aí pra todo mundo. E qualquer coisa, eu tô à disposição de vocês. Beleza? Beleza. Abraço a todos aí. Um abraço aí, pessoal. Valeu, Até mais. Muito obrigado. Tchau. Um abraço. Tudo de bom aí. Valeu.